Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre problemas gástricos. Doutor, e já tem várias participações e uma delas é a seguinte: qual a relação da ingestão de fibras com a diminuição do colesterol? O que a gente pode falar para essa pessoa que não se identificou nem falando do bairro onde está nos assistindo? Muito interessante, importante e oportuna essa pergunta, porque o papel da fibra hoje em dia está sendo cada vez mais, está aumentando cada vez mais. E a hipercolesterolemia, que é o aumento da gordura no sangue, é também uma consequência da modernidade, vamos dizer assim, dos hábitos alimentares. Nós temos um papel fundamental porque a fibra ela sequestra o colesterol ingerido, a gordura ingerida. E o mais interessante é que a fibra tem um papel tão importante que ela sequestra principalmente o colesterol ruim. O colesterol ruim, ele é a gordura saturada, ela é retida pela fibra na luz intestinal, fica no bolo fecal e impede de ser absorvida. Então a fibra é importantíssima no manejo dietético do aumento do colesterol no sangue. Muito boa pergunta, parabéns. Bom, doutor, já tem outra participação que não se identificou também, mas fala a respeito dos suplementos alimentares. Para aquela pessoa que gosta de malhar, tem uma vida ativa no que diz respeito a exercícios físicos, e ela pergunta se os suplementos alimentares têm alguma relação com problemas gástricos, ou seja, com a gastrite e até mesmo com o refluxo. A relação ela é direta, porque você está colocando, uma vez que é suplemento, significa que você vai ingerir uma quantidade muito maior deste nutriente que está sendo ingerido do que a quantidade habitualmente ingerida. Ou seja, enquanto não houver adaptação do sistema digestivo para esse aumento da oferta, provavelmente, com quase 100% de chance, terá sintoma. E esses sintomas vão se referir principalmente, tanto ao aparelho digestivo alto, no caso o estômago e esôfago, quanto com relação ao intestino. Do ponto de vista de estômago, o mais comum de todos é o refluxo. Estou me referindo aos suplementos. É muitíssimo comum o indivíduo começar a ter refluxo após a ingestão dos suplementos. E numa última escala, a gastrite ou até úlcera péptica. A nível intestinal, o mais comum de todos é o problema de digestão. A hiperflatulência, o excesso de gases relacionado com o suplemento é o mais comum. Aí, em decorrência disso também, vem cólicas abdominais intensas, vem amolecimento fecal ou até diarreia por conta disso, do excesso do conteúdo dos suplementos. Agora, doutor, qual a relação entre os problemas gástricos com o mau hálito? Existe uma probabilidade, embora pequena, de relação com os problemas digestivos, não somente gástricos, mas digestivos e o mau hálito. Antes de pensar em causa do aparelho digestivo para o mau hálito, há que se pensar em causas do aparelho respiratório e do nariz, ouvido e garganta. É muitíssimo mais comum o mau hálito ser provocado por conta de alterações como rinite, como sinusite, como outras patologias, bronquite, asma, etc. e tal, outras patologias do aparelho respiratório propriamente dito, do que com relação ao aparelho digestivo. Entretanto, algumas doenças, como o refluxo, como a constipação intestinal, algumas dispepsias, elas podem contribuir com a gênese do mau hálito, mas a relação é muito mais frequente com os sintomas do aparelho respiratório ou otorrinolaringológico. Bom, doutor, tem uma participação da Arlen, do bairro Alvorada 1.
Ela pergunta se ingerir fibra sem água causa constipação. A gente já até falou a respeito desse assunto, eu acho que ela acabou de chegar, mas a gente pode falar a respeito, né? Não causa constipação, pelo contrário. Se a fibra é uma fibra que é funcional, ela se encarregará de solicitar a quantidade de água necessária do próprio alimento que está sendo ingerido. Então, a absorção da água pela fibra, ela acontecerá independentemente de você ingerir água ou não. O que acontece é que a ingestão dessa cota de água que nós mencionamos, de 1,5 litro na criança e 2 litros no mínimo para o adulto, ela é extremamente importante, essa cota, para a homeostase, que significa uma funcionalidade do aparelho do corpo humano como um todo. E aí se encontra a secreção hepática, se encontra a produção de urina, se encontra a produção de suor, produção de saliva, as secreções gástricas, etc. e tal. Então, a quantidade de líquido necessária para isso tudo, inclusive para o facilitamento do esvaziamento, a produção de fezes mais amolecidas. Agora, doutor, um dos sinais e sintomas, um dos primeiros, na verdade, pode ser a dor de cabeça, que de repente está relacionado com esses problemas gástricos, ou não? Isso é mito? Não, existe uma relação entre a dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. Existem algumas entidades neurológicas que podem estar relacionadas com o sintoma digestivo e, portanto, pode produzir dor de cabeça. Existe uma patologia chamada enxaqueca abdominal, que ela é uma enxaqueca cuja sintomatologia mais importante é a dor de cabeça. Existe uma série de outras patologias, como a síndrome do intestino irritável, que em algumas regiões do mundo pode se manifestar com sintomas de dor de cabeça, além de alguns outros sintomas neurológicos. Existe uma série de outras patologias que podem cursar entre sintoma digestivo e dor de cabeça. Mas essa correlação tem que ser feita pelo seu médico, que vai fazer uma investigação minuciosa e, baseada nessa investigação, diferenciar se a dor de cabeça faz parte do processo da doença intestinal ou se ela é uma entidade independente. Doutor, novamente a Arlen da Alvorada 1 está perguntando qual a quantidade de fibras que ela deve consumir por dia. Arlen, do ponto de vista prático, o que tu podes levar em consideração é que, se for ingerida pelo menos 2 colheres de sopa cheia de fibra, colher de sopa cheia significa fazer montaninha, aquela colher assim, montanha. Se essa ingestão mínima for feita, muito provavelmente já começará a ter benefício. Tá? Bom, doutor, tem alguns mitos e verdades que envolvem esse assunto no que diz respeito a problemas gástricos, e um deles é falando a respeito do leite e seus derivados. Quem tem problemas que já foi diagnosticado, seja uma azia, uma gastrite, constipação, ela pode consumir, ingerir leite? Sim, não tem problema nenhum, a não ser que se a pessoa tenha algum problema específico com relação ao leite, se a pessoa for intolerante à lactose, se ela for alérgica ao leite de vaca, ela terá que ter uma orientação mais direcionada para isso. Mas, em não tendo nenhum problema com relação ao leite, ela provavelmente não terá problema com seus derivados e, portanto, não há que se preocupar em fazer a ingestão habitual. É lógico que, se a ingestão desses produtos for de uma quantidade excessiva, você terá que fazer uma adequação da quantidade, porque o excesso faz mal em todos os aspectos, né? Agora, doutor, a gente vai falar agora um pouco mais a respeito da úlcera. Se ela tem cura e por que ela surge exatamente, essa úlcera? A úlcera, ela é uma entidade, ela pode ser diferenciada assim. Há 2 tipos de úlcera somente: a úlcera primária e a úlcera secundária. A úlcera primária não tem causa, ela desenvolve por conta de uma alteração da parede do aparelho digestivo. Tanto faz ser no esôfago, quanto no estômago ou no duodeno. O muito mais comum no duodeno e no estômago do que nos outros órgãos. Mas ela não tem uma causa, ela começa por ela própria. Aquela região ali, onde a úlcera acontece, ela sofre algum tipo de dano ou alguma agressão, que é difícil
de se identificar e a úlcera começa a se formar. Entretanto, quando ela é secundária, existe uma causa bem definida, uma causa identificável. Por exemplo, quando você utiliza um determinado anti-inflamatório não hormonal, esse grupo de medicamentos, eles são altamente lesivos para a mucosa gastroduodenal. Tanto o estômago quanto o duodeno são suscetíveis à ação lesiva dos anti-inflamatórios e, portanto, essa causa definida, ela provoca úlcera. Uma vez acontecida essa lesão, essa inflamação, vai aumentar cada vez mais e havendo o rompimento da mucosa, da parede, no local onde houve a agressão, a úlcera já está formada, propriamente dita. E aí o tratamento vai se encarregar de fazer a cicatrização dela. Agora, doutor, a úlcera tem cura? Não, só tratamento? Tem cura completa, mas o tratamento tem que ser feito com agressividade, com uma orientação bem direcionada para esse problema. Tem que ser feita toda uma investigação. É necessário, a úlcera não é um diagnóstico de suspeita, né? É um diagnóstico confirmado por uma endoscopia, então será necessário fazer a endoscopia, até por conta do fato da necessidade de afastar outras causas para a úlcera, como, por exemplo, alguns tipos de câncer e tudo mais. Então, a investigação se encarregará de dar o diagnóstico da úlcera e o tratamento se encarregará de fazer a cicatrização dela. Ela pode evoluir para o câncer? Não. A úlcera comum, a simples, não. Primária, no caso? A primária, nem a primária nem a secundária. Mas há alguns tipos de câncer que podem se manifestar como uma úlcera. É por isso que há necessidade de se fazer a investigação. A úlcera, na realidade, ela só é a forma de aparecimento do câncer nesses casos, entendeu? Mas na maioria das vezes, a úlcera, na grande maioria, graças a Deus, na grande maioria, mais de 85% das vezes, a úlcera não tem relação nenhuma com o câncer. Então, há que se fazer o diagnóstico imediatamente e há que se fazer o tratamento também. Bom, doutor, agora a intolerância e a alergia alimentar, ela pode evoluir para uma doença gástrica ou não? Não tem relação entre essas duas? Tem toda a relação. A intolerância, ela é uma entidade bem diferente da alergia. A intolerância, o indivíduo tendo intolerância, permite consumir uma determinada quantidade desse alimento ao qual é intolerante. Entretanto, em sendo alergia, o contato deve ser completamente abolido. Por exemplo, se você tem alergia ao leite, você não pode nem provar leite. Você não pode passar um creme no corpo que tenha leite. Você não pode ter contato nenhum com leite. Há pessoas que são... Estou me referindo ao leite, mas a gente pode... isso pode acontecer com qualquer outro alimento. Mas o leite, como é mais conhecido, mais comum, a alergia ao leite, a gente cita aqui. Há pessoas que mesmo sentindo o cheiro de leite já começam a manifestar. Então, a alergia, ela tem uma sensibilidade muito maior. Já a intolerância não. A intolerância você não precisa ficar sem consumir o leite, não precisa abolir da dieta o leite. Se é intolerância à lactose, hoje em dia já existe uma série de marcas de produtos no mercado cuja lactose foi retirada do produto. Então você tem a opção de consumir o leite com baixo teor de lactose ou completamente isento de lactose. Mas na intolerância você consegue comer uma quantidade, embora menor, mas consegue comer uma quantidade menor do produto, mesmo sendo a lactose. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. A gente passaria uma semana inteira falando a respeito desses problemas gástricos. Pena que não deu tempo de falarmos sobre todo, mas muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Mas já que chegou uma última pergunta, a gente continua o nosso bate-papo. Rapidinho, produção, só para a gente responder essa pergunta. Novamente, a Arlen da Alvorada fala assim: o glúten faz mal ao trânsito intestinal? E ela pergunta ainda: a atividade física tem que ser somada à digestão das fibras e o sedentarismo contribui para a constipação? Total. Parabéns, Arlen. As tuas perguntas são todas muito pertinentes e extremamente esclarecedoras. O sedentarismo ele é uma das causas principais
da constipação. Não, se você é sedentário, muito provavelmente não terá o hábito evacuatório normal. O papel da atividade física também é muito importante. E o glúten, pelo contrário, o glúten é extremamente facilitador do trânsito intestinal. Por isso, apesar de ser glúten, e hoje em dia está sendo crucificado por algumas correntes, o glúten tem um papel primordial na nutrição e na função intestinal. Bom, doutor, muito obrigada mais uma vez. Respondidas as suas perguntas, Arlen, muito obrigada também pela sua participação e até a próxima. Viu, doutor? Muito obrigado. E nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco tem mais dicas de saúde e bem-estar. Não saia daí porque o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.